Inscrito na prova 47 duplas, só 35 compareceram à partida do Rally às 9 horas da manhã de sábado em Sintra. O principal ausente foi António Coutinho, que deveria alinhar com o novo Celica GT Ford de Salvador Caetano, mas graves problemas eletrónicos inviabilizaram a estreia do Celica na 34ª edição do Rally das Camélias, que contava mais uma vez com a organização do Clube Arte e Sport. Joaquim Santos e Miguel Oliveira entraram bem no Rally ao vencerem logo as duas passagens pelo Rio da Mula, saindo da Serra de Sintra já com 26 segundos de avanço para Carlos Bica. Com o quase reformado Lancia 4WD, Bica e Prata fizeram o segundo tempo na primeira passagem e a quarta marca quando voltaram a passar no troço. José Miguel e Ricardo Caldeira prepararam desde o início o assalto à segunda posição, que conquistaram somente depois da passagem no troço de Almorquim. Bento Amaral, com o Renault 5 GT Turbo do Troféu, era um dos concorrentes a ter debaixo de olho depois das duas passagens pelo Rio da Mula, era sexta geral, com 2 segundos de vantagem para José Carlos Macedo, enquanto Manuel Rolo era o terceiro entre os pequenos GT Turbo, a já 17 segundos de Bento Amaral. A surpresa chamava-se José Carlos Macedo e Miguel Borges, que desde o primeiro troço mostraram estar com grande à vontade para lutar no troféu. Somente 2 segundos se separavam de Bento Amaral. A Drusilo Lopes de Luís Lisboa, com o Mazda, eram segundos do Grupo N a 7 segundos de Fernando Pérez, depois dos 2 troços iniciais. Enquanto o Carlos Carvalho ficou logo ali em Sintra, ao ser vítima de uma saída de estrada. Pedro Azeredo estava entre os concorrentes da frente no troféu Renault Galp e era 11º da geral, antes de Almorquim. Apesar de se encontrar ainda debilitado devido a uma intervenção cirúrgica, Jorge Leite deu um ar da sua graça no início do rally, enquanto se encontrava ainda com forças. Para o espetáculo estava lá o Toyota, conduzido por Emanuel Ribeiro, talvez um dos concorrentes que mais aplausos conseguiu arrancar do numeroso público. E Pedro Carrasco, com o pequeno Marbella, mesmo numa condução rápida, não conseguia fugir do fim da tabela. A ponte de Almorquim é, sem dúvida, um dos pontos fulcrais das Camélias. Ali compareceram várias centenas de aficionados, alguns deles com grande espírito comercial. Joaquim Santos vem determinado e volta a vencer mais uma classificativa. Ganhou nos 5,4 km de Almorquim, 3 segundos ao seu principal adversário, José Miguel, aumentando o seu avanço para 33 segundos. José Miguel ataca forte e passa para a segunda posição da geral depois de disputar a terceira classificativa. Ainda com o Sierra pouco desenvolvido no Grupo A, o piloto portuense tentou ser uma sombra de Joaquim Santos, o que de facto conseguiu até ao final da segunda secção. Carlos Bica não baixou os braços e manteve-se na terceira posição da geral, a somente 3 segundos de José Miguel. Para Bica havia que perder o menos possível durante esta parte do rally, com vista depois a uma recuperação noturna. Os especialistas atentos à passagem de Bento Amaral, que fez o quarto tempo da geral e o melhor do grupo em Almorquim. No troço seguinte, o azar bateu-lhe à porta e Bento perdeu 5 minutos no troço com problemas mecânicos. Com o título de campeão de produção de velocidade, Fernando Pérez comandava o Grupo N, agora também nos rallies. A sua vantagem era de 7 segundos para a Drusilo Lopes, que estava a realizar uma excelente prova no 5º lugar da geral. José Carlos Macedo estava atento às marcas conquistadas por Bento Amaral. E logo após a caída deste na classificação geral, Macedo passou para o comando do troféu Renault Galp. Jorge Leite vinha logo atrás. Apesar de estar a andar muito forte, Jorge Leite ainda não se encontrava fisicamente recuperado de uma intervenção cirúrgica. Os concorrentes passaram ainda por Monte Codel, Codessal e Quinta da Abelheira antes de chegarem a Torres Vedras. Joaquim Santos, com o seu estilo próprio, venceu todos os troços da primeira secção ao volante do Sierra Cosworth Grupo A, enquanto José Miguel vinha a disputar uma interessante luta com Carlos Bica para a segunda posição do rally.
e uma saída de frente do Lancia de Carlos Bica. É um momento muito rápido. Adruzilo Lopes e Luís Lisboa conseguiram passar para a liderança do grupo de produção ainda na primeira secção. Alguns espectadores bem atentos nas camélias. José Carlos Macedo liderava já com 43 segundos de vantagem para Pedro Azeredo entre os pequenos Renault 5 GT Turbo. Fernando Pérez e João Batista eram sextos classificados da geral e terceiros do grupo de produção, com o Sierra Cosworth ainda pouco desenvolvido para ralis. O fotógrafo Jorge Cunha fez uma prova muito aquém do esperado, mas, no entanto, encontrava-se na quinta posição do troféu Renault Galp. A Torres Vedras chegaram só 28 equipas para o merecido descanso de 2 horas. Joaquim Santos estava contente com a sua atuação, que lhe corria sem qualquer problema. Muito bem mesmo, porque devido aos pisos estarem bastante escorregadios, consegui uma vantagem de 1 minuto e 5 segundos, que é bastante bom. Eu não estava à espera de conseguir esta diferença no fim da primeira secção. Vou tentar, na segunda secção, ganhar alguns segundos mais para poder defender logo no troço, especialmente de São Pedro, que é bastante escorregadio, muito lento, muito estreito para o meu carro, em que eu vou ter bastantes dificuldades e espero ultrapassar e que chegue para eu poder conseguir uma vitória. Feliz estava também José Carlos Macedo, piloto de Braga, a quem a primeira secção foi bastante favorável. Correu bem, a primeira parte correu bem, tivemos com um problema de aquecimento no carro, julgo que dá para aguentar até o fim do rally. O Benta Moral teve um percalço, estávamos a mais de 5 minutos do principal adversário, que era ele. Julgo que agora é de aguentar até o final do rally, visto que as condições atmosféricas variam a todo o tempo e a escolha de pneus é difícil, mas julgo que vai correr tudo bem até Sintra. No final da primeira secção, a liderança para Joaquim Santos Miguel Oliveira, com 33 minutos e 58 segundos. Segundo lugar para José Miguel Ricardo Caldeira, 1 minuto 05. Na terceira posição, Carlos Bica Fernando Prata, 1 minuto 16. Quarto lugar para Adruzilo Lopes Luís Lisboa, 1 minuto e 43, primeiros do grupo N. E a quinta posição para José Carlos Macedo Miguel Borges, 1 minuto e 55, primeiros do troféu Renault. A segunda secção foi curta, com somente 4 classificativas. Joaquim Santos vence 3 troços e ganha mais 29 segundos a José Miguel, que ocupava a segunda posição. No entanto, nem tudo eram rosas para a dupla da Diabolique, já que o Sierra começava a sentir alguns problemas na embreagem. José Miguel e Ricardo Caldeira mantiveram o segundo lugar durante a passagem pelos 4 troços, mas Carlos Bica vinha muito perto, a somente 7 segundos. Vantagem suficiente para, na terceira secção, defender o segundo lugar. Carlos Bica ia preparando a terceira etapa, a que lhe era mais favorável. Entre ele e o líder, 1 minuto e 41 de separação à chegada à Sintra. Adruzilo Lopes e o seu Mazda continuavam no andamento forte que os mantinha na liderança do grupo de produção. Mantinham-se igualmente na quarta posição da geral. No comando do troféu Renault, José Carlos Macedo dava cartas, apesar de Bento Amaral ser sistematicamente mais rápido nos troços. José Carlos Macedo dominava a seu bel prazer o troféu Renault. Nesta segunda secção, Fernando Pérez conheceu alguns problemas mecânicos no seu Sierra Cosworth de produção. Primeiro foi a proteção de cárter, que se soltou. Depois foram os apoios do motor, que já cansados cederam. Aqui a passagem de Ramiro Fernandes no meio da povoação de Almorquim.
devido à diversidade de características das classificativas sintrenses. Aí Carlos Bica tinha uma palavra a dizer, assim como o endiabrado Bento Amaral. No final da secção, Joaquim Santos e Miguel Oliveira lideravam com 53 minutos. Na segunda posição, José Miguel Ricardo Caldeira, 1 minuto e 34. Na terceira, Carlos Bica, Fernando Prata, 1 minuto e 41. No quarto lugar, Adorzilo Lopes, Luís Lisboa, 2 minutos e 47, primeiros do grupo N. E na quinta posição, José Carlos Macedo e Miguel Borges, a 3 minutos e 6, primeiros do troféu Renault. Para a última etapa partiram 24 equipas, etapa final que era composta por 15 classificativas, totalizando 87,3 km. 3 passagens por São Pedro, Monserrate, Cabo da Roca, Alcabidez e Malverde da Serra. Joaquim Santos venceu 3 troços e não conseguiu deter a recuperação de Carlos Bica, que, troço após troço, vinha a diminuir a vantagem que existia entre os 2 primeiros classificados, já que Bica passou para o segundo lugar logo após o primeiro troço da noite. Joaquim Santos explicou-nos tudo o que se passou durante a etapa. Embora tivesse tido uma segunda etapa com bastantes dificuldades, devido a problemas de embreagem, que não sabemos bem o que se passa, só que de um momento para o outro deixávamos de ter a embreagem a 100%. Enfim, foi uma etapa com muito sacrifício, sempre à espera de um momento para o outro poder ficar na estrada, mas felizmente não fiquei. Uma vitória folgada, mas difícil. Sim, bastante suada, principalmente a segunda etapa, uma vez que a primeira etapa corremos bastante bem, não tivemos problemas, conseguimos uma vantagem no final da etapa que não estava previsto e estou muito satisfeito por isso. José Miguel, ao ser passado por Bica, nada pôde fazer. Na realidade, bastava-lhe manter o terceiro lugar e garantir assim a pontuação no campeonato. No grupo N, a última etapa foi desastrosa. Adorzilo Lopes, que comandava, foi forçado a desistir com problemas de motor, depois do troço de Monserrate, enquanto o Fernando Pérez conheceu problemas graves de suspensão que o levaram a abandonar após o 22º troço. Com isto, José Carlos Macedo acabava por herdar o comando do grupo de produção, que juntou à justa vitória do troféu Renault Galp. Carlos Bica, segundo classificado, aqui a amealhar alguns pontos para o campeonato, enquanto José Miguel e Ricardo Caldeira ficaram em terceiros. Foi uma boa vitória. A primeira etapa do rally foi com uma luta renhida com o Bento Amaral e com o Pedro Azeredo, o Jorge Leite e outros. A segunda etapa foi facilitada pela penalização do Bento Amaral. O Pedro Azeredo foi-se atrasando, de maneira que para a segunda etapa, aqui para a parte de Sintra, vim com mais à vontade, de maneira que foi uma toada calma, andar o mais calmo possível para evitar qualquer saída de estrada, porque os speeds estavam realmente difíceis. Gostaste deste Rally das Camélias? Gostei, acho que o rally é bonito. É pena os troços estarem um bocadinho estragados, porque tiram um bocadinho de espetáculo, mas acho que sim, acho que é giro. Foi um rally equilibrado? Foi, acho que sim. Foi pena realmente a penalização do Bento Amaral, porque senão então ia ser mais divertido. A classificação geral ficou ordenada deste modo. Primeiro, Joaquim Santos Miguel Oliveira, 1h57,06. Segundo, Carlos Bica Fernando Prata, a 52 segundos. Terceiro, José Miguel Ricardo Caldeira, a 3 minutos e 19. Quarto, José Carlos Macedo Miguel Borges, a 4,47. Primeiro do grupo e do troféu. E em quinto, Pedro Azeredo Carlos Fundo, a 6 minutos e 37.